Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira videoaula do primeiro semestre de 2021 da banda de música. Durante esse semestre nós vamos trabalhar a Aida do Verdi e um arranjo dessas selections. São as seleções dessa selection, é uma seleção de trechos, de temas da ópera. Vejam lá na videoaula que vocês têm um artigo, um texto explicando um pouquinho sobre essa ópera e também tem vídeo, não exatamente desse arranjo, mas vídeos que podem sugerir conhecimentos, interpretações sobre essa peça. Então, a Aida, ela foi composta em 1870, estreada em 1871 e ela foi estreada na cidade do Cairo, no Egito. Então, ela tem todo esse contexto da cultura do Egito. Vocês podem assistir lá os vídeos. Na nossa sala de aula tem um vídeo para vocês terem uma referência. Então, ela é uma ópera composta por 4 atos e ela tem uma característica muito épica, muito dramática, né? Os personagens são construídos em cima de figuras egípcias, então tem faraó, sacerdotes, né? E é interessante entender esse contexto, inclusive para interpretar com caráter mais próximo, né, do que o autor propôs. O Giuseppe Verdi é um compositor italiano e ele recebeu uma encomenda, né, para fazer essa ópera. E, em geral, as óperas elas são divididas em partes, né? Então, ela tem os atos, mas a ópera ela tem uma abertura. A ópera geralmente uma parte só instrumental. Outra parte instrumental da ópera também são os interlúdios. É como se fosse um intervalo entre um ato e outro. Então, o público tinha uma pequena apresentação, os interlúdios eram rápidos, era uma pequena apresentação da orquestra, né, dos instrumentos entre um ato e outro. E os atos, eles são compostos também por várias áreas, recitativos, tem a parte do coro, né? Então, as áreas são os solistas, né? Os cantores solistas que interpretam nesse momento. Enfim, é muito importante conhecer um pouquinho sobre a estrutura de uma ópera e a gente entender, aproveitar, né? Nesse momento que estamos trabalhando essa peça. Como vocês já conhecem a dinâmica da aula assíncrona da banda, a gente divide por trechos, né? Vocês vão gravar essa semana, então, até domingo. O trecho, vamos marcar aqui, essa semana é do compasso 27 até aqui, essa fermata, vou descer aqui um pouquinho, do compasso 42, tá bom? É sempre bom a gente marcar as respirações, a dinâmica e prestar atenção na armadura de clave. Então, nós temos aqui, ó, a armadura de clave em Mi bemol maior. Então, presta atenção nos 3 acidentes. Ele pede aqui um allegro maestoso semínima 100, aproximadamente nesse tempo. Quem precisar fazer um pouquinho mais lento não tem problema. E vamos marcar as dinâmicas. Olha, começa um mezzo forte, vamos crescer aqui, já ajuda, né? Porque a flauta soa bem na região aguda, aqui na terceira oitava, né? Para fazer o sol já vai ser naturalmente forte. Aqui tem um pouquinho de desafio, porque a nossa região média grave, tem menos volume, né? Então, precisa ter um esforço maior aqui para fazer um fortíssimo. Tem alguns esforçados, tá? E 3 marcados e um forte final. É muito importante os acidentes ocorrentes, tá bom? Por exemplo, essa aqui, alter aqui, ó.
nós temos todas as notas em bemol, o Lá bemol já está na armadura, Sol bemol, Mi bemol, né? Muito cuidado com essa figura rítmica que aparece muito, né? Que é a semínima, a colcheia pontuada com semicolcheia. Eu já fiz uma videoaula sobre esse ritmo, então vocês podem estudar subdividindo, né? Então, vocês marcam as colcheias, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá, 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 né? E acentua a última. Então, por exemplo, aqui tem esse Si, Lá bemol, Si, Lá, Fá, Si, Lá, Fá, porque subdividindo, a quarta parte dessa subdivisão vai ser a semicolcheia. Pam, papam, tá, para ficar bem preciso. Eu vou só apagar isso aqui para não atrapalhar na nossa leitura. Então, vamos lá. A marcar as respirações. Deixa eu marcar com outra cor aqui para vocês. É sempre importante a gente respirar bem para começar uma frase. Veja, nós temos 12 compassos de espera, dá para respirar bastante. Depois, obviamente, onde a gente tem as maiores pausas, é um tempo tranquilo. Sempre quando tem pausa também dá para fazer respirações rápidas, né? E aqui, onde, obviamente, para o final, tá? Essas são as principais respirações. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira frase. O que acontece? Tem uma ligadura com nota repetida. Então, tem que dar um espacinho mesmo com a língua. Mas não pode separar aparecendo. Não, né? Porque senão eu não estaria com a ligadura. Então, aqui, a intenção é separar quase como uma tenuta, quase ligando uma nota na outra. Né? Faz só uma separação muito sutil. Aí entra no grave médio, né? Na região média mais forte. Então, vocês vejam, aqui a gente tem esses esforçados, que fecham sessões, né? Pequenas sessões. Cuidado com os acidentes ocorrentes. Aqui a gente tem um dó bemol, né? Então, não confundir, a gente está tocando si bemol, vai soar um si natural e volta para o si bemol. Cuidado com essas quiálteras, não façam muito separado, porque o caráter aqui é tudo muito legato. Então, né? Não separa não, faz mais tenutado. Depois faz a última respiração, né? E termina com um dó. Aí vai ficar a critério do maestro o tempo que ele vai segurar essa fermata. Então, muito cuidado com aqueles acidentes ocorrentes ali, né? Que são 3. E aí termina a frase. Tá tranquilo. Podem enviar as gravações e não precisa esperar o prazo. Conforme forem gravando, podem enviar, a pasta Drive está aberta e eu vou aproveitar para ir corrigindo as que já estão postadas. Boa semana para vocês. Segunda-feira tem nova videoaula com um novo trecho, tá bom? Acompanhem a sala de aula virtual lá da plataforma Moodle e toda segunda-feira tem atividade nova, tá? Uma videoaula de sonoridade nova e um trecho da Aida, desse arranjo, um trecho novo para gravar, tá bom? Até a próxima aula. Obrigada!